Bom, vamos lá, alunos do primeiro ano. Esta é uma lista de exercícios avaliativos que não tem na apostila, não tem no caderno texto, ok? Então vocês têm que passar para o caderno, é muito importante, porque são exercícios atuais de vestibular, ok? Então façam todas as considerações no caderno, anotações, que é muito importante. A gente vai assista ao vídeo uma, duas, três vezes para que você consiga entender o que o vestibular está cobrando de você. É uma análise do espelho plano, ok? Outra coisa muito importante, ó, já é uma matéria que você tem que guardar para o seu terceiro ano. Obviamente que no terceiro ano pode ser uma revisão, pode existir uma revisão, uma pincelada nesse tema, mas o aprendizado é agora, ok? E são exercícios tranquilos. A maioria de espelho plano não tem cálculo, um cálculo assim mais extenso, elaborado, como vocês costumam, professor, essa transformação, criticar, que a gente está fazendo a revisão à medida do possível. Outra coisa que eu peço para vocês, se tiver dúvida, professor, eu não consigo fazer transformação de medida. Vai lá no Vindimo, no aplicativo do colégio, e coloca, professor, faz uma aula de revisão de unidade de medida, de sistema internacional, de transformação de medida, e aí eu consigo trazer isso para vocês nas próximas aulas, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho do exercício da PUC, né? A gente sabe que tem a PUC aqui em São Paulo, PUC Rio, PUC Campinas também. Então, de vestibular atual para vocês, referente a espelhos planos. Lembrando, o que é espelho plano? Novamente, vou frisar sempre. É uma superfície metálica, lisinha, bem polida, onde consegue ter uma reflexão dos seus raios, né? Então, vamos lá. Um pincel de raios paralelos, quando refletido por um espelho plano, conserva-se paralelo? Letra A. Ele conserva-se paralelo? Letra B. Diverge? É difundido? Converge ou nenhuma das anteriores? Ok? Galera, qual que é o princípio básico aí que nós sabemos do espelho plano? Tá na cara essa, né? Não tenho nem o que discutir as outras alternativas. Então a gente tem um espelho plano, que é uma superfície lisinha, ok? Os raios, eles são paralelos. Ele incide perpendicular ao espelho, não é? E o que acontece quando ele incide? Ele reflete, ok? Tem a mesma reflexão, o trajeto que vieram. Então o que acontece? Ele continua paralelo, conserva-se paralelo. Então incide e volta refletido, paralelo, ok? Letra A. Galera, só uma observação em relação ao exercício 1, converge e diverge. A gente vai analisar, tá, essas palavras na física, mas só para você ter uma noção que totalmente fugia da questão, quando eu falo que diverge, então ela se afasta, dizendo que os raios se afastavam. E converge e é o mesmo ponto, então não tinha coerência nenhuma com o exercício 1. Voltando agora para o exercício 2. Quanto a um espelho plano, pode-se dizer que ele forma sempre imagens virtuais, sempre imagens reais. Letra A, sempre imagens virtuais. Letra B, sempre imagens reais. Letra C, imagens reais de objetos reais. Tá meio estranho aí, né? D, imagens virtuais de objetos virtuais. E letra E, imagens reais de objetos virtuais e vice-versa. Vamos analisar algumas questões que no vestibular a gente tem que fazer isso. Qual assim alternativa a gente já poderia desconsiderar? Estou falando de um espelho plano, né? Você na frente de um espelho. O espelho que você se maqueia, que você escova seus dentes, que você se arruma, enfim. Vamos lá. Imagens virtuais de objetos virtuais? Você é virtual? Já deleta essa. Imagens reais de objetos virtuais e vice-versa? Já deleta essas duas. Então a letra D e a letra E já vamos excluir. Letra C. Imagens reais de objetos reais? Espera aí. Vamos pensar. Letra B. Sempre imagens reais? Não, já exclui. Então entre a letra A e a letra C. A probabilidade de eu acertar é muito maior, né? 50-50. Se eu fosse ter que chutar. Mas não é o nosso caso, porque a gente é muito inteligente e o nosso colégio é o melhor. Sempre imagens virtuais? Espera aí, o professor falou isso em sala de aula. Eu na frente do espelho,
e atrás do espelho virtual. É isso. Então, o quê? A imagem que se forma atrás do espelho é sempre imagens virtuais. Letra A. Olha, a 3 da UNAERP é um pouquinho mais complexa, mas não é um cálculo que você vai ter que ficar horas fazendo. Se você aprender o básico, que eu ensinei muito bem e tenho certeza você consegue fazer. Na figura ao lado desta questão, um raio incide num espelho E, sendo refletido. Ponto. Os ângulos de incidência e de reflexão são respectivamente iguais a letra A, 30 graus e 30 graus, letra B, 60 graus e 30 graus, letra C, 30 graus e 60 graus, letra E, 60 graus e 60 graus e letra E, 45 graus e 45 graus. A gente tem que tomar muito cuidado quando se trata de ângulo, porque eu tenho um plano. Lembra que esse tracejado é a nossa reta normal, que forma um ângulo de 90 graus com o ângulo da superfície, né? E a gente tem um ângulo de 90 graus. Então, cuidado, a gente tem que fazer uma análise muito concreta aí. Olha o desenho ao lado. Eu tenho o espelho, no meio eu tenho uma reta normal, que forma um ângulo de 90 graus com a superfície, e o raio que incide e o raio refletido. Olha o ângulo aí que se formou. É 2O com tracinho, ou, enfim, beta, gama, mas aí ele colocou um tracinho. Duas vezes, por exemplo, como se fosse 2x. 2x. Vamos trabalhar x, mas é uma bolinha cortada, ok? E aqui eu tinha outro ângulo aqui, ó, no espelho. Percebam x também, ou beta, gama, enfim. Uma letra grega que não foi identificada. Vamos lá. Suponhamos que essa bolinha cortada fosse x. Então eu tenho o ângulo da superfície e o ângulo de incidência ali. Ele quer saber o ângulo de incidência e o ângulo refletido. Não se esqueça que a gente tem o mesmo valor pela propriedade lá, né? Que o ângulo de incidência é igual ao ângulo do raio refletido. Então x mais 2x dá quanto? 3x, né? 3 bolinhas. Essa bolinha aí é como se fosse x, igual a 90 graus, porque a soma dos dois é 90. O 3 está multiplicando, passa o quê? Dividindo. 90 dividido por 3, 30, ok? 30 vezes 3, 90 certinho. 30 graus. Mas era isso que ele queria? Lá na figura tinha o ângulo de incidência, que era 2 vezes a bolinha cortada. Se a bolinha cortada vale 30, 2 vezes 30 é quanto? 60 graus. Acabei de falar para você uma propriedade. O ângulo de incidência é igual ao ângulo do raio. O ângulo do raio de incidência é igual ao ângulo do raio refletido. Se um vale 60, quanto que vale o outro? 60, ok? Alternativa D. Galera, é muito importante fazer as anotações de tudo que o professor fala. Olha que questões tranquilas de a gente entender o que acontece no espelho plano. Né? E isso vai auxiliar muito você no vestibular. Isso o Enem cobra, FUVEST. Não teve um cálculo complexo, mas só uma percepção do que nós já falamos nas outras aulas. Então, eu acho que vocês conseguem fazer isso. Por exemplo, são questões de terceiro ano. Então, após o vestibular, né? Após o terceiro ano, questões de vestibular. Vocês estão no primeiro ano, mas vocês saberiam responder essa questão. Olha que interessante. Galera, o exercício 4 eu vou deixar em forma de exercício avaliativo. Então, vocês podem fazer pesquisa, vocês vão entregar pelo Vindimo, ok? Vamos lá. O menino olha a imagem de uma estrela refletida numa poça d'água. Com base no diagrama abaixo, onde os segmentos de reta AB e BC representam o trajeto de um raio luminoso. Determine a altura em centímetros, já está em centímetros, em que se encontram os olhos do menino em relação ao nível da água. Considere cosseno 56 graus igual a 0,60 e seno 53 graus igual a 0,80. Né? Façam a análise, façam uma pesquisa. Professor, eu não entendi. Aí eu vou voltar com esse exercício depois em sala de aula, quando tudo voltar ao normal, vai voltar, para vocês entenderem que aí já é um exercício mais complexo. Por isso que a gente está pedindo uma pesquisa. Se deu cosseno e seno, provavelmente você vai ter que trabalhar com as fórmulas ali. Ok? De seno, cosseno, cateto adjacente. Então dá uma pesquisadinha sobre isso e vamos lá. Obrigado.